E aí, ele foi sincero quando ele disse que ele matou mesmo o menino Joaquim? E aí eu já aproveito a vocês e já falo, acompanhe agora a última, né? Na última sexta-feira, a gente deu a primeira parte da reportagem especial que fala de todos os preparativos, dos bastidores da confissão de Guilherme Longo para a Record TV, se ele matou lá o menino Joaquim, enfim, com um golpe mata-leão. Agora você vai ver a segunda parte dessa reportagem com a Ludmila Osório e enquanto isso você vai respondendo para mim aí. Você acredita que Guilherme Longo foi sincero na confissão exclusiva Record TV? Manda sua mensagem e acompanha a reportagem aí. Um dos mais surpreendentes depoimentos feitos a uma televisão. A confissão de Guilherme Longo. O padrasto do menino Joaquim não só admitiu ter matado a criança, como deu detalhes da noite do crime. Eu já estava com ele no colo, eu já levei ele mais para fora e matei ele. O que você fez? Eu estrangulei ele, eu não apertei a traqueia dele, né? Para não machucar, eu sabia que ia machucar. Simplesmente comprimia a lateral do pescoço dele para ele desmaiasse sem dor. Foi rápido. Foi coisa de 2, 3 segundos. E aí? Ele desmaiou. Né? Eu segurei ele por mais um período de tempo até ele não esboçar mais reação. Na madrugada do dia 15 de setembro, Guilherme procurou Juliana. Quando ela saiu de casa para um bar, não imaginava que horas depois estaria com o padrasto de Joaquim para a tão esperada entrevista. Eu estava com uma amiga entrando num bar e o meu celular, à época, tinha muito pouca bateria. Acabava muito rápido. Então, acho que perto das 10, 11 horas, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu podia conversar. Eu falei que eu estava entrando no rolê, que a hora que eu saísse eu respondia. Meu celular ficou sem bateria durante esse período. Acabou que eu demorei mais tempo para chegar em casa do que era o meu previsto. Eu cheguei em casa, devia ser umas 3h30. E quando eu coloquei o telefone para carregar, antes de eu abrir o aplicativo de mensagens, eu vi que ele viu que eu recebi, né? Apareceu os 2 risquinhos para ele e ele já começou a mandar mensagem de novo. E nesse momento que ele começou a mandar mensagem de novo, ele falou que queria dar uma entrevista, já estava marcando até o horário. Tudo está registrado no histórico. Guilherme Longo manda uma mensagem às 2h44. Diz que ficou acordado pensando muito e tomou uma decisão. Queria contar o que aconteceu. Às 4h15 da madrugada ele diz: confio em você e quero falar minha história para você. Aceita que tudo seja gravado. Juliana se lembra de todos os detalhes. Primeiro ligou para o gerente de jornalismo, Chico Ferreira. Aí acordei o Chico às 4 horas da manhã, expliquei para ele que eu precisava de equipamento, porque o Guilherme tinha topado gravar a entrevista. Expliquei quais eram as condições que podia levar o equipamento, mas que ele preferia que não fosse mais ninguém da equipe. E aí eu acho que ninguém mais dormiu, né? Ficou aquela expectativa da coisa acontecer mesmo. E aí vim para a TV pegar o equipamento logo cedo. A jornalista marcou o encontro para algumas horas mais tarde. Fiquei com medo de até às 7 horas da noite ele desistir da ideia. E foi assim, aí a gente combinou num posto de gasolina na Adalberto Pajoaba. Eu acho que 9 horas da manhã, não vou lembrar se era 8 ou 9 horas o horário que a gente marcou, mas era mais cedo. Juliana foi até o local combinado, não encontrou Guilherme e decidiu ligar para ele. Mandei mensagem e vi que a mensagem não estava chegando e liguei. Passou um tempinho, eu liguei. Aí ele falou, mudança de planos. Você vem onde eu tô? Eu falei, é lógico. Ele, então vem para a Avenida Brasil. Quando você chegar na Avenida Brasil, você me liga de novo. Guilherme queria discrição. Então, às 10 da manhã, os dois se encontraram em um motel na periferia de Ribeirão Preto. Logo que eu entrei, ele estava segurando o portão para eu entrar com o carro. Fechou o portão, desci do carro, cumprimentei. Num primeiro momento, Juliana ficou preocupada. Logo na hora que eu entrei, tinha uma mesa na parede da frente com 2 capacetes. Aí eu entrei meio sem saber se tinha alguém ali com ele ou não. Eu demorei um pouquinho para ficar tranquila de novo, né? Foi um susto, aquilo foi um susto, eu não estava esperando. Mas não tinha ninguém, deu para ver que não tinha ninguém. Hoje eu acho que se eu tivesse ido até o posto, ele ia tentar me dar carona para me tirar dali. Não ia ter como gravar uma entrevista confessando um crime num posto de gasolina, numa loja de conveniência.
Hoje eu entendo, mas na hora não tive tempo nem para pensar nisso. As imagens foram gravadas dentro de um quarto. Guilherme está sentado na cama e parece muito tranquilo. Ele ajuda a produtora a posicionar a câmera. Foram 48 minutos de gravação, bruto, né? E estava difícil até ficar segurando, porque ele me ajudou até a tentar achar um lugar para a câmera, mas a gente não tinha segurança. Se onde estava uma mureta de mármore, sabe, que tinha em volta, se a altura era suficiente para pegar o rosto dele. Então acabou que a gente colocou em cima daquilo, em cima da minha bolsa, para ficar uma altura mais ou menos legal. A gente achou que não era a altura ideal e eu fiquei segurando a câmera o tempo todo. Então, em algum momento você cansa, né? Ela mudou de posição. Guilherme começa a fazer revelações. Conta tudo sobre o vício em drogas e diz que voltou a usar cocaína pouco antes do nascimento do Vitor Hugo, o filho dele com Natália. A gente, no fim de semana anterior, a gente tinha ido para São Joaquim, porque a Natália teve essa ideia de eu passar um tempo lá, mudar de ambiente, fazer coisas novas e ver se eu conseguia dar uma clareada para conseguir forças para tentar parar, né? E nós passamos um fim de semana lá, né? Eu tava meio mal porque eu tava usando, né? Eu passei super cansado, né? Então... Guilherme conta que as unidades de insulina que desapareceram da caneta do enteado foram usadas, na verdade, por ele mesmo para se matar, e não no garoto, como afirmam as autoridades do caso. Eu vou me matar, vou aplicar insulina em mim, eu vou aplicar uma alta dose, não vou comer nada e eu não sabia quais eram os sintomas, né, mas eu sabia que daquele jeito eu ia, né, morrer. E eu achei que ia acontecer isso dormindo. E foi besteira, né? Na hora que veio os sintomas, durante um período de tempo eu suportei, mas depois ficou insuportável, né? E aí eu tentei acabar com aquilo lá, né? Eu falei, nossa, não dá, desse jeito não dá. Me conta primeiro, quantas doses você aplicou em você na véspera? Eu fiz 2 aplicações de 30 unidades. A caneta vai no máximo 30 unidades. Deu 60. Que era a quantidade que deveria ter faltado, né, numa perícia. Nas canetas? Isso, eles fizeram uma conta que faltou 200 e não sei quanto, nem lembro certo. Isso foi forjado. Tá? Era para estar faltando 60 unidades, que foi o que não usou nele, que eu usei em mim. Um dos momentos mais tensos, Guilherme explicou como matou o menino. Na verdade, pensava em tirar a minha vida. Nunca pensei em tirar deles, apesar de eu achar que eles poderiam ser o problema, né, mas não de tirar a vida deles. Eu queria tirar a minha. Só que aí a noite foi passando, eu fui pensando, sei lá, minhas ideias foram mudando e eu não tava com consciência boa e chegou um determinado horário, a Natália foi dormir, né, e o Joaquim pediu mamar. E foi, sei lá, um lance de oportunidade, sabe? E eu já tava com ele no colo, eu já levei ele pra fora e matei ele. O que você fez? Eu estrangulei ele eu não apertei a traqueia dele, né? Pra não machucar, eu sabia que ia machucar. Simplesmente comprimia a lateral do pescoço dele pra ele desmaiasse sem dor. E foi rápido. E foi coisa de 2, 3 segundos. E aí? Ele desmaiou, né? E eu segurei por mais um período de tempo até não esboçar mais reação. O promotor de justiça entende que alguns aspectos da confissão podem ser verídicos. Na verdade, ele não aguentou o fato do menino ter sido diagnosticado com diabetes, ter aquele cuidado especial, ele ter da proximidade do Arthur. Aquela reportagem que ele ali tem um fundo de verdade. Não a forma como ele matou o menino, mas o fato de ele dizer que não aguentou o menino recebendo atenção, a mudança de rotina, a Natália cobrando ele porque um menino, ele tinha que, de repente, às vezes acordar para cuidar de um menino de 4 meses, o outro... Então ele não aguentou. Então falou, vou eliminar isso aí, porque isso aí é o meu grande problema. A defesa de Natália Ponte e do padrasto do garoto também comentaram a confissão. Para uma riqueza de detalhes ali que parece retratar a verdade dos fatos, né? Então, a forma como aconteceu, se foi com uma superdosagem de insulina, como a acusação colocou, ou se foi mediante, né,
ação lá e treinamento, como o Guilherme relatou, a forma como aconteceu realmente, para a defesa da Natália, não vai ser trabalhada, né? Isso não tem tanta relevância para a defesa da Natália. A princípio, essa é uma prova ilícita. Além de ser ilícita, é uma prova ilegítima. Ela não tem nenhum valor jurídico. A confissão só tem valor quando ela é feita na presença do juiz, né, e na presença do advogado. Pois é. Aí veio todo aquele rebuliço todo, né? Depois de uma bomba como essa, como é que a defesa ia trabalhar? É óbvio que a defesa está fazendo o papel dela. Respeito demais o doutor Antônio Carlos, mas ele, diante de todo mundo e publicamente, sem o aval dele, o cliente dele vai e fala, eu matei e deu riqueza de detalhes. O que ele tem que fazer? Meu Deus, meu amigo, o que você falou agora? Eu vou ter que desconstruir isso de alguma maneira. E é o que ele está tentando fazer. Agora, isso serviu também de argumento para a acusação. E aí, o julgamento começou hoje, minha gente. Como é que vai ser essa história? Veja agora a continuação da nossa reportagem especial com os bastidores da confissão de Guilherme Longo para a Record TV. O corpo da criança foi encontrado 5 dias depois da família relatar o desaparecimento, boiando no Rio Pardo, em Barretos. Guilherme afirma ter pensado em uma estratégia para se livrar do garoto e que o rio fazia parte do plano. Eu preciso dar um jeito de esconder ele. E chovia alguns dias e eu tinha certeza que ele rio estava cheio. Tava, pelo menos, tinha um bom de água. E foi na sorte que ele podia ter... Eu falei, vou jogar, eu nem pensei nas consequências, né? Ele podia ter parado em qualquer lugar. Podia ter parado ali, né? Mas eu não sei por que ele andou tanto, né? Juliana conta que assim que terminou a entrevista, deixou o motel. Até a hora que eu saí foi tudo bem. Eu voltei para a redação, falei para o Chico o que tinha em resumo no material. Logo depois, a jornalista recebeu uma ligação de Guilherme. Ele fez um novo pedido. Por volta da 1h30 da tarde desse dia, ele me ligou, pedindo para que eu voltasse para ajudar ele a pagar a conta. Nessa conversa de volta, me ajuda a pagar a conta, ele perguntou se eu estava com a câmera ainda. E eu disse que já não estava mais, que eu já tinha entregado para o meu chefe. E ele ficou bem bravo, não foi grosseiro, não foi ríspido, não falou palavrão, mas você via no tom de voz que ele deu uma alterada ali, porque ele queria de alguma maneira que eu voltasse com a câmera, talvez porque ele tivesse se arrependido e quisesse dar um jeito de voltar atrás no que ele tinha feito. Juliana não voltou para o lugar onde gravou a entrevista. Uma semana depois, a mãe de Guilherme, Dona Augusta, procurou a jornalista. Ela disse que ficou sabendo do que ele tinha feito, que ele tinha gravado a entrevista, chorou, ela estava bem abalada, pedindo para a gente não colocar no ar. Ficou muito chateada comigo, disse que me recebeu na casa dela, que tinha confiado em mim, que não esperava aquilo. Mas já era um caminho sem volta, né? Naquele momento, não tinha como voltar atrás mais. No dia seguinte, o padrasto de Joaquim fugiu da cidade. Pouco tempo depois, a defesa de Guilherme Longo apresentou uma carta supostamente escrita por ele, direcionada aos pais. O documento diz: achei que conseguiria vender uma reportagem para uma emissora. O autor comenta que a televisão não iria querer a mesma história e que ganharia dinheiro para confessar. De acordo com essa carta, por não pensar direito, Guilherme topou a entrevista. Juliana comentou o surgimento dessa carta. Ela disse que em nenhum momento se preocupou com isso, porque tem os registros de todas as mensagens. Eu sou muito tranquila em relação a essa questão dele alegar que a gente pagou alguma coisa em troca da entrevista. Eu tenho todo o histórico de tudo que a gente conversou, o tempo todo. Partiu dele, naquele momento, falar que estava disposto a gravar. Ele fez as condições dele, que era eu estar sozinha. A princípio, não que a gente fosse cumprir exatamente, mas ele pediu para que não fosse ao ar. Antes da segunda-feira, ela acabou entrando depois desse dia. Não por vontade dele, mas por vontade mesmo da emissora, edição, enfim. Então, tudo o que aconteceu está tudo registrado. E contra fatos não há argumentos, né? Partiu dele, não teve pedido de dinheiro. Essa história só foi aparecer quando a entrevista estava prestes a entrar mesmo. E ele já tinha se mostrado arrependido antes. Então, eu acho que no desespero, ele ia alegar qualquer coisa. No caso, ele alegou que
houve pagamento, ou houve pedido de pagamento, ou enfim. A jornalista comentou que já esperava comentários sobre o trabalho dela. Juliana falou sobre os ataques misóginos que sofreu na época. Teve muita gente que deu parabéns, que achou que foi um ato extremamente corajoso. Teve gente que achou que foi um ato extremamente burro, pelo perigo da coisa. E também teve gente que, se fosse um homem que tivesse conseguido o que eu consegui, ia ter falado que o jornalista era maravilhoso, excepcional. Mas como se é mulher, você tem que ouvir alguns tipos de comentário a respeito da conduta que as pessoas imaginam que você possa ter tido a respeito disso. E que, como eu te disse, está tudo registrado. Eu não tenho por que me preocupar com o que os outros imaginam ou possam dizer a respeito disso. Depois da entrevista, Guilherme fugiu para a Espanha. Usou documentos falsos de um primo e foi preso em Barcelona. Já Natália Ponte, mãe de Joaquim, responde pelo crime em liberdade. Juliana Melani não será ouvida durante o julgamento. Mesmo com a confissão de Guilherme Longo, a Polícia Civil e a promotoria trabalham com uma tese diferente sobre a morte da criança. Ainda depois da confissão, a gente foi atrás de todo o histórico dele, né? Tanto com boletins de ocorrência registrado, quanto de pessoas que conviveram com ele. E o mata-leão sempre foi o meio do Guilherme brigar ou agredir alguém. A gente tem o caso do Nélio Machado, que ele quase matou quando eles faziam um aeroclube, né? Ele bateu no Nélio dormindo, o Nélio estava dormindo. Quando ele pegou ele pelo mata-leão, acho que o Nélio, se eu não me engano, teve até um aneurisma no olho, em virtude dessa agressão. Também tem histórias de quando ele fazia jiu-jitsu, que ele agrediu um olhador de veículos, também com mata-leão. A história de uma menina que ele pegou na 9 de julho, que também teve um mata-leão. Então, o mata-leão faz parte do histórico dele. Eu não tenho por que duvidar de uma entrevista que ele confessa, com muitos detalhes e com uma coisa que faz parte mesmo dele. Eu acredito que o Guilherme nunca ia matar alguém com uma arma, sabe? O negócio dele era tentar daquele jeito. Eu já tava com ele no colo, eu já levei ele, mas levei ele pra fora e matei ele. O que você fez? Eu estrangulei ele sem... Eu não apertei a traqueia dele, né? Pra não machucar, eu sabia que ia machucar. Simplesmente comprimia a lateral do pescoço dele pra ele desmaiasse sem dor. E foi rápido. E foi coisa de 2, 3 segundos. E aí? Ele desmaiou, né? E eu segurei ele por mais um período de tempo até ele não esboçar mais reação.